Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio demonstra uma confiança gigante de que vai ganhar o Clássico Grenal do próximo sábado no estádio Beira-Rio. E esta demonstração escancarada, ela vem através de atitudes. E é sobre isso que eu converso com vocês neste meu vídeo, que tem o apoio da KTO. A KTO é a minha casa de apostas, não esquece o cupom promocional MENEGAS. MENEGAS se escreve com S no final, é o cupom que te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para se divertir, acima de tudo, joga com responsabilidade. O site da KTO é destinado a maiores de 18 anos. Tem uma boa para hoje, quinta-feira, hein? Antes do Grenal de sábado no Beira-Rio, tem uma boa. Tem clássico no Rio de Janeiro, Fla-Flu. O Flamengo tá pagando lá na KTO 1,83. O empate 3,25 e o Fluminense 5,80. Eu sei que o Flamengo é favorito, mas eu tenho um palpite meio de zebrinha. Tá valendo uns 5 pilinha lá, hein? Vitória do Flu por 2-1 tá pagando R$20. Tá pagando bem demais. Um outro palpite para te dar uma cercadinha. Quem sabe um 2-2, Flamengo e Flu 2-2, tá pagando 31. Tá valendo lá, 5 pilinha, mas vai lá, coloca a tua aposta. Fla-Flu. É tão bom a gente apostar num jogo que a gente não tem nenhuma relação, né? Mas é um baita jogo, um clássico nacional, é um clássico do Rio de Janeiro, mas com repercussão nacional. Flamengo e Fluminense é a pedida desta quinta-feira na KTO. Não esquece o cupom promocional MENEGAS. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente conversa sobre uma confiança do Grêmio que se nota nas atitudes, inclusive nas mais simples. Quando o Grêmio teve marcado o jogo atrasado com o Atlético Mineiro para este período de data FIFA, a partida realizada no Mineirão em BH na semana passada, que teve o Galo Mineiro como vencedor, eu fiz vídeo aqui no meu canal e disse no Debate Raiz que o Grêmio estava tendo um prejuízo, porque o Internacional teria 2 semanas inteiras de preparação para o Clássico Grenal durante o período de data FIFA e o Grêmio teve um jogo marcado no meio deste período, atrapalhando o planejamento, atrapalhando folga. E aí veio a informação do meu colega de Debate Raiz, do Diogo Rossi, de que o Grêmio concordou com a marcação da CBF. Mais ainda, informou o Diogo Rossi, de que o Grêmio foi consultado pela Confederação Brasileira de Futebol acerca da marcação deste jogo. E entendeu que poderia enfrentar um Atlético Mineiro focado nas Copas, talvez preservando alguns jogadores, o que efetivamente aconteceu, e com chances de pontuar. O Grêmio deu like na decisão da CBF, que eu critiquei, e acho que o Grêmio teve ali um prejuízo irreparável. Isso é uma demonstração de que para o Grêmio se preparar 14 dias para o Clássico Grenal, e poder administrar melhor a questão dos cartões e dar a folga, inclusive, tardiamente na comparação com o rival, não teve nenhuma relevância. E essa é uma primeira demonstração do quanto o Grêmio tem uma confiança, que eu acho exagerada e perigosa, mas esta é só a minha opinião, na vitória. O Grêmio tem uma confiança na vitória do próximo sábado no estádio Beira-Rio. Eu não acredito que o Grêmio trate o Grenal como mais um jogo. O Grêmio sabe da importância, das consequências que um clássico, que é o último da temporada, costuma ter na aldeia, as consequências tanto positivas no caso de uma vitória, quanto o impacto negativo no caso de uma eventual derrota. E aí vem o ato simbólico ainda mais forte. O Grêmio decidiu dar, mesmo jogando contra o Atlético Mineiro, mesmo com a proximidade do Clássico, o Grêmio decidiu dar, uma semana antes do Grenal, 4 dias de folga para o seu elenco. E eu não sou contra a folga, eu acho que ela poderia ter sido quebrada. Ter dado 2 dias lá atrás, naquele primeiro turno da eleição, que teria que ter a folga domingo, ou seja, o Grêmio jogaria sábado, poderia folgar domingo, segunda, e depois ir para o jogo contra o Atlético, e 2 dias agora no final de semana passado. O Grêmio decidiu dar os 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. E mais simbólico ainda, mais relevante ainda, o técnico do time, o comandante do vestiário,
ficou no Rio de Janeiro, na segunda-feira não participou dos trabalhos. Hoje, numa entrevista coletiva concedida no final da manhã, começo da tarde, o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, disse o que nós sabíamos que ele iria dizer, que a folga foi combinada com o Renato e que os trabalhos de segunda-feira, ao contrário do que o site do próprio clube informou, teriam sido trabalhos técnico-táticos, foram trabalhos apenas físicos, que houve um erro da comunicação e que mesmo o trabalho com bola foi físico. Independente de ser trabalho físico, trabalho com bola, tático, técnico, na minha opinião, o comandante do vestiário deveria estar para dar o exemplo para o elenco. A gente sabe que isso acaba pegando mal, tem a corneta do jogador. Poxa, eu tô aqui trabalhando, semana do Grenal e o chefe tá onde? Tá lá no Rio de Janeiro. Sempre tem esta corneta de bastidor, por mais que o Renato tenha o seu elenco na mão. O Brum acabou atenuando e eu não esperava nenhum comportamento diferente dele. O Brum anunciar que isso já estava combinado é a lógica. Eu não vou dizer, não, o Renato fez o que não estava combinado. É óbvio que nenhum dirigente do Grêmio teria esse tamanho para uma cobrança pública que até se seria desnecessária e exagerada. Essa cobrança tem que ser interna. Mas eu acredito sim na manifestação do Brum. Eu acredito que o Renato tenha combinado com os dirigentes do clube a folga de um dia a mais, em que pese uma semana de clássico Grenal. O Renato começou a trabalhar terça, teve terça, quarta, hoje quinta, e amanhã é o último treino, que normalmente é um treino mais leve na véspera do jogo. Pois bem, o fato do Renato ter ficado no Rio de Janeiro, ter sido flagrado na segunda-feira à noite, como um bar publicou, a segundinha, o Renato, não foi o Renato que publicou, foi este bar, marcando o Renato, e aí todo mundo viu com os amigos tomando um chopp, o que aliás é maravilhoso, tomar um chopp numa segunda-feira à noite no Rio de Janeiro, bacana mesmo. Este fato mostra que o Renato tem plena confiança de que mesmo trabalhando somente a partir de terça-feira, enquanto o seu adversário está trabalhando desde a última quinta-feira, não terá nenhuma interferência e que mesmo assim ele tem bagagem, conhecimento e competência suficientes para vencer o Roger e, portanto, ganhar um Grenal do próximo sábado no estádio Beira-Rio. E isso não está descartado, não é proibido que o Grêmio vá no Beira-Rio e ganhe. Quantas vezes o pior time, o time que está num pior momento, ou até mesmo, como é o caso, um time que tem trabalhado menos, vai lá e ganha jogos decisivos ou clássicos. Aliás, o próprio Grêmio, sob o comando de Roger, em 2022, um Grêmio de Série B, disputando a segunda divisão, ganhou no Beira-Rio por 3-0. Sobrando o futebol, e ali botou a mão na taça do título gaúcho, foi depois para a final e confirmou o título. Portanto, pode acontecer, o Grêmio pode ganhar, o Inter pode ganhar e podemos ter empate num clássico em que, embora se tenha um pouco favorito, sempre tem a rivalidade, se decide nos detalhes. Tanto se decide nos detalhes que eu acho importante a presença do treinador já na segunda-feira. E acho que a folga de 4 dias numa semana que antecede o clássico um pouco exagerada. Mas eu entendo que os outros clubes também deram de 4 a 5 ou 3 dias de folga. O problema é que o Grêmio teve o jogo contra o Atlético Mineiro, que na minha opinião acarretou num prejuízo de planejamento irreparável para o Grêmio neste clássico Grenal. Mesmo assim, a folga foi mantida, os 4 dias, e mesmo assim Renato ganhou um dia a mais de folga. O que eu vou ler? Que Renato sabe, ou acha, ou considera que ganha o Grenal mesmo trabalhando menos que o técnico do outro lado, mesmo o Grêmio trabalhando menos que o Internacional. É a posição do Grêmio e a gente vai colhendo nos bastidores relatos de que o Grêmio tem esta confiança. De novo, uma confiança exagerada, na minha opinião, uma confiança perigosa também, apenas na minha opinião, mas que não impede o Grêmio de conquistar uma vitória e 3 pontos no estádio Beira-Rio no próximo sábado. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, o sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo tem a assinatura da KTO. É a minha casa de apostas e o cupom promocional MENEGAS, com S, é o cupom que te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Site da KTO, proibido para menores de 18 anos. Vai lá, joga com responsabilidade e vai brincar. Como eu falei no começo do vídeo, hoje tem Fla-Flu, uma boa pedida na KTO para tu lá e brincar. Cupom MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.